1 Samuel 17, 45 ao 47. Amém? Todos acharam? Vou começar no 45. E Davi disse ao filisteu: Você vem contra mim com espada, com lança e com dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem você desafiou. Hoje mesmo o Senhor entregará nas minhas mãos e eu o matarei e cortarei a sua cabeça. Hoje mesmo darei os cadáveres do exército filisteu às aves do céu e aos animais selvagens, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Todo o que está aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede vitória, pois a batalha do Senhor, e Ele entregará todos vocês em nossas mãos. Só daqui, irmãos. Vamos orar nessa noite. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, estamos aqui mais uma vez, Senhor, na Tua presença, Pai Santo. Pedimos aqui a Ti, Senhor Jesus, perdoa todo o nosso pecado, nossas falhas, nossa fraqueza. Pai, fica conosco, nos abençoa, Pai, nos dá entendimento da Tua santa e gloriosa palavra, Pai Santo, que possamos aprender, Senhor Jesus, a Tua palavra nesse momento. Abençoar cada vida que está aqui, que possa abrir o coração e receber a Tua palavra, Pai, que não seja eu, mas seja o Senhor, Pai Santo. Que o Senhor possa me guiar, Senhor Jesus, por essa palavra. Assim lhe pedimos e agradecemos por tudo. Amém. Podeis assentar. Irmãos, aqui é interessante, essa história é bem conhecida de todos, é uma das histórias mais contadas da Bíblia, a história de Davi e Golias, e todos conhecem como Davi venceu Golias, todos conhecem a história desde o começo, desde a unção, mas vamos pegar pontos primordiais da história em si e tirar para a nossa reflexão da nossa vida. Então, a história aqui de Davi e Golias não é apenas uma história de vitória, de uma conquista, mas uma verdadeira lição de coragem, fé e superação dos limites. Então aqui podemos ver que gigantes na nossa vida, o que são gigantes na nossa vida? São problemas que a gente enfrenta muitas vezes. Pode ser pessoas, pode ser traumas, pode ser perda, luto, decepção, algum gigante que assola a sua vida. E muitas vezes esse gigante torna-se tão grande que fica difícil da gente enfrentá-lo, difícil da gente superá-lo. Então, chega no limite que a gente desiste e deixa esse gigante o quê? Nos assustar, nos afrontar e nos ameaçar, né? É o que aconteceu, Golias fez ao exército de Israel. E hoje a gente vai ver como Davi venceu o gigante, nós também podemos vencer em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E ele vai mostrar quais são os pontos cruciais que todo cristão tem que ter para vencer esses gigantes que aparecem na nossa vida. E esses gigantes sempre aparecerão. Desde quando nós nascemos, nós temos dificuldades, temos problemas, e é o nosso dever o quê? Sempre colocar a nossa mente em Cristo, que só Ele pode nos dar a vitória. Então, quem era Golias? Golias era um guerreiro muito bem preparado. Ele tinha 3 metros de altura, sua armadura pesava 60 quilos, a ponta da sua lança 6 quilos. Então, imagina, os filisteus eram um povo que era muito preparado para a batalha. Eles tinham conhecimento em armaduras, em carros de guerra. Então, eles eram povos que já estavam acostumados a lutarem. E eles conseguiram um gigante de 3 metros de altura, Golias. Golias era muito forte, muito preciso, muito ágil. Então era um guerreiro que não tinha ninguém que se comparava a ele. E antigamente, quando os exércitos iam batalhar, eles desafiavam as pessoas. Olha, vamos fazer o seguinte, em vez de guerrear todo Israel e todo o clã dos filisteus, separe um homem e eu vou separar um homem do meio nosso para guerrear com vocês. E quem vencer, vence a batalha e ganha os despojos todos de guerra. Então, naquela hora, era uma oferta aceitável, e aceitaram. Quando colocaram Golias na frente de tudo ali daquela batalha, eles não tinham nenhum ser humano capaz de vencer aquele soldado que estava preparado para a guerra. Imagina alguém que tinha armadura que pesava 60 quilos. Você já carregou, vocês que já trabalharam em obras, sabem um saco de cimento quanto que é. Pesado. Imagina você com um saco de cimento nas costas, preso a você, e você ter que correr, virar, pular. A gente vê a nossa limitação como uma limitação tão grande. Agora imagina Golias conseguir
tacar sua lança, correr. Então era um soldado muito bem preparado. Em Israel não tinha ninguém que pudesse combater a ele. Então, todos os dias, Golias descia ali aquela colina e olhava e gritava: não tem nenhum soldado de vocês para guerrear comigo? Insultava eles de Israel. Na parte quando estava terminando ali a tardezinha, ele aparecia de novo, insultava. Isso foi durante 40 dias. Então, ali podemos ver que 80 vezes Golias desceu e insultou o povo de Israel, que não tinha um que lutasse com ele. E aqui podemos ver agora o agir de Deus, né? O agir de Deus. Então, irmãos, não fechem suas Bíblias. Se vocês quiserem acompanhar, eu vou citar os versos. Eu não vou ler o texto completo, que não vai dar tempo. Então, vamos lá. O verso 23 e o 24. Enquanto conversava com eles, Golias, o guerreiro filisteu de Gade, avançou e lançou seu desafio habitual, e Davi o ouviu. Quando os israelitas viram um homem, todos fugiram com muito medo. Então aqui, como eu falei, todos os dias Golias ia lá, lançava seu desafio que era habitual, e ninguém tinha coragem de enfrentá-lo. Então aqui todos ouviam o que ele dizia, mas fugiam de medo. Então, aqui vemos a primeira qualidade de um vencedor de gigante é não escutar os pessimistas, nem o exemplo deles. Então, aqui podemos ver que Davi escutou e falou: quem é esse incircunciso para gritar contra o povo de Deus? Enquanto os israelitas se retraíam, ficavam com medo, Davi não deu ouvidos à voz daqueles que tinham medo, mas deu ouvido à voz de Deus. Quem é esse que pode insultar o povo de Deus? Então podemos ver que Davi tinha uma experiência para com Deus muito grande, porque ele conhecia o Deus de Israel e sabia que aquela afronta não era nada perante os olhos de Deus. Então aqui uma qualidade muito grande das pessoas que querem vencer gigantes, querem vencer os problemas, é o que? Não colocar o medo como o principal motivo de você não alcançar algo. Não o quê? Não ter medo. Quando você confia em Deus, o medo passa a não existir. Você pode até sentir ali um medo repentino, mas você sabe que as mãos do Altíssimo estão sobre você e você vai vencer. Então, Davi tinha essa convicção com ele. Então, que podemos ver que Davi não ouvia a voz dos pessimistas, das pessoas pessimistas. Olha, infelizmente qualquer um que for lá vai morrer, mas Davi não. Davi acreditava que Deus daria a solução. Isso é o nosso dever, não acreditar nas vozes que tentam nos intimidar. Então, se você dá ouvido às vozes, a pessoas pessimistas, você sempre vai o quê? Ficar recuado como eles. Mas o verdadeiro cristão não dá ouvido a essas vozes. Então aqui podemos ver, quem se lembra, Moisés separou os 12 espias para verem a terra prometida. Podemos ver que todos que voltaram ali, voltaram com a mensagem: olha, realmente lá é uma terra que mana leite e mel. Realmente lá é uma terra que tem tudo para dar certo. Ali é uma terra com uma ótima localização, tudo, mas impossível da gente conseguir conquistar essa terra. É impossível. Então todos os espias ali falaram que era impossível e falaram: lá é uma terra de gigantes, uma terra de soldados muito bem preparados e a gente somos como gafanhotos. Então, olha para vocês verem como é uma mente de um pessimista. Ele vai se rebaixar ao máximo, e eles se rebaixaram ao máximo, supondo que eles eram insetos diante de homens. E aqui podemos ver que o Senhor Deus ficou muito irado com isso, porque a ira do Senhor Deus se acendeu sobre eles, porque o Senhor Deus resgatou aquele povo das mãos do Egito. O Senhor Deus deu tudo a eles, preparou eles eram um povo especial para Deus, e eles não via isso que o Senhor Deus via neles. Eles queriam se rebaixar, e o Senhor Deus não permitiu que eles entrassem na terra prometida. Mas
2 dos espias falaram: não, o Senhor dos Exércitos vai vencer por nós, não podemos dar crédito a isso. Só que imagina, no meio ali de 12 pessoas, 2 só que viam a mão do Senhor Deus operando. Então Josué e Caleb foram os únicos que entraram na terra prometida. Por quê? Porque eles tiveram coragem de enfrentar o mal, porque sabia que Deus venceria por eles. Então esse é o dever do nosso cristão, não olhar para os olhos pessimistas. Foi uma das qualidades de Davi. Vamos continuar nos versos 13, 14, 15 e 16. Vou ler. Os 3 filhos mais velhos de Jessé tinham ido para a guerra com Saul. Eliabe, o mais velho, Abinadab, o segundo, e Samá, o terceiro. Davi era o caçula. Os 3 mais velhos seguiram Saul, mas Davi ia ao acampamento de Saul e voltava para apacentar as ovelhas de seu pai, em Belém. Durante 40 dias o filisteu se aproximava-se de manhã e de tarde e tomava posição. Aqui podemos ver que Davi já tinha sido ungido a rei. Ele já tinha recebido a unção do próprio Samuel ali, o Senhor Deus o escolheu. Só que aqui, Davi era para sentir meio ressentido com isso, né? Olha, ele foi escolhido por rei, ele era o filho caçula, mas ele não recebeu nenhuma posição de soldado, nenhuma posição de ir ali para a guerra. Então, Davi era para sentir assim: nossa, eu não fui escolhido para ir para a guerra, eu cuido das ovelhas. Era para ele falar assim: nossa, para mim, eu poderia ter um título igual o meu irmão, ser um soldado ali do exército de Saul. Mas não, ele era apenas um pastor de ovelhas. Naquela época o pastor de ovelhas não tinha muito valor, não tinha. E esse é um problema de muitas pessoas. Muitas pessoas dizem assim: olha, minha vida é ruim porque eu não nasci num berço de ouro. Minha vida é ruim porque meus pais não conseguiram pagar uma faculdade boa para mim, não conseguiram pagar um curso, não conseguiram fazer isso para mim. Minha vida é ruim porque talvez eu não tive sorte de ser escolhido por uma empresa boa, de não ter sido rejeitado por muitos. Então, por isso que a vida não é boa por mim. Então, mas aqui podemos ver que os verdadeiros vencedores em todas as situações, os verdadeiros vencedores, eles não nasceram em berço de ouro. Se a gente pegar em todas as histórias, em tudo, a gente vai ver que os grandes vencedores foram pessoas que notaram que não tinha nada e lutaram para alcançar algo na sua vida. Então, muitas vezes, em vez da gente ficar desapontado com o que a gente não tem, a gente tem que orar ao Senhor Deus e agradecer pelo aquilo que a gente já tem. E o Senhor Deus vai providenciar mais nas nossas vidas, porque somos agradecidos a Deus. E Davi ali poderia se sentir ressentido: olha, meu irmão é soldado, o outro é isso, é aquilo, e eu sou apenas um pastor de ovelha. Mas mostra, Davi era um pastor de ovelha, mas aonde que ele estava, ele era o melhor. Podemos ver que ele sabia manejar a funda de jeito que ninguém conseguia ali. Ele conseguia manejar aquela funda, vamos falar, ele usava aquela funda, o animal estava ali perto do precipício, ele pegava aquela funda, tacava e acertava com precisão, o animal assustava e saía daquela ribanceira. Quando veio o leão, o urso, ele os matou, ele os protegeu. Davi era um pastor de ovelha, mas ele era o melhor pastor de ovelha. E isso é o nosso dever. Aonde a gente está, a gente tem que ser o melhor, porque Deus está conosco. Não importa se você é eu trabalho em tal empresa. Não, lá você vai ser o melhor para Deus. Você vai fazer as coisas certas. Você vai chegar num horário certo, você vai fazer certo, você vai ser honesto, você vai cumprir toda a sua tarefa. Se você, vamos falar, como tem um colega meu que queria voltar, ele vendia pastel, e na época que ele vendia pastel dava tudo certo. Por uma infelicidade ele acabou falindo, por causa ele não soube controlar bem as economias dele, mas eles falam que ele fazia pastel muito bem. Olha, então volta a fazer pastel, faz o melhor, mesmo que sua profissão ali seja mais simples, mas que você seja o melhor naquela profissão, porque o Senhor Deus vai te abençoar naquela profissão. O Senhor Deus vai te fazer
prosperar muito mais. Não adianta você ir para todos os lados e não fazer nada certo, você tem que dedicar naquilo que Deus está te abençoando. E Davi, aonde que ele estava, ele era abençoado porque ele fazia o melhor para Deus, fazia o melhor ali para tudo, né? Isso é o dever do cristão. Temos outras pessoas que venceram na vida. Um exemplo grande lembra daquele compositor Beethoven, que ele fazia as músicas? Lembra que ele perdeu a audição? Quem já ouviu a história dele vai saber que ele perdeu a audição. Ele perdeu quase toda a audição, ele tentava escutar muito pouco. E isso, ele quis várias vezes praticar o suicídio, porque ele amava a música. E vemos que ele superou as suas expectativas, porque depois ele fez uma das melhores composições dele quando ele estava quase surdo. Praticamente não escutava nada, mas ele se dedicou. Então isso daí mostra a força do ser humano. O ser humano, muitas vezes, Thomas Edison. Quem lembra de Thomas Edison, inventor da lâmpada? Podemos ver que Thomas Edison foi um inventor da lâmpada. Ele, quando era criança, a mãe dele levou ele para a escola, a professora falou assim: olha, seu filho não vai aprender, seu filho não vai ser nada, olha, melhor você levar ele para casa, que ele vai atrapalhar muito, é muito imperativo, ele não consegue aprender. Ele foi para casa, a mãe dele falou assim: olha, a professora na verdade quis dizer que você é muito inteligente e eu vou te ajudar. E podemos ver que ele detém mais de 2.000 patentes no nome dele, coisas que ele inventou. Ele foi um dos mais inteligentes da face da Terra de invenção. E podemos ver que ele se superou. E todos nós temos a capacidade de superar, porque além de nós termos força de vontade, a gente tem Deus na nossa vida. E Ele é o sustento de nós. Então nós temos vantagens a mais, temos que aproveitar essas vantagens. E Davi soube aproveitar essas vantagens. 28. Então, a qualidade dos vencedores é vencer em meio às dificuldades. A qualidade de uma pessoa que vence gigante é em meio às dificuldades ele vencer. Então essa é a qualidade. 28. Quando Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com os soldados, ficou muito irado com ele. E perguntou: por que você veio aqui? Com quem deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Sei que você é presunçoso e o seu coração é mau. Você veio aqui só para ver a batalha. E disse Davi: o que fiz agora? Será que não posso nem mesmo conversar? Ele então se virou para outro e perguntou a mesma coisa, e os homens responderam-lhe como antes. Aqui podemos ver que o verdadeiro vencedor de gigantes, ele não releva a crítica. Ele chegou lá e perguntou para o irmão dele sobre ali o Golias, né? Perguntou para todos, começou a perguntar. O irmão dele que estava ali notou aquelas perguntas do irmão, e naquela mesma hora, em vez dele pegar e falar para o irmão dele, isso, aquilo, não. O que ele fez? Ele fez assim, quando Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com os soldados, ficou muito irritado com ele e perguntou: por que você veio aqui? Aqui podemos ver com quem deixou aquelas poucas ovelhas no deserto. Aqui podemos ver que ele quis humilhar Davi diante dos soldados. Ele falou: olha, o que você está fazendo aqui? E aquelas poucas ovelhas que você cuida lá? Como coisa que o serviço dele não era nada diante da sua posição como soldado. Então ele quis mostrar para Davi que ele não era nada. Aqui podemos ver que a humilhação, a crítica, muitas vezes, ela nos deixa entristecidos. A partir do momento que ela vem ainda dos nossos familiares, essa crítica pode nos abater muito, mas o verdadeiro cristão não se deixa levar pelas críticas. Não se deixa, porque a maioria das críticas são críticas, tem críticas construtivas e tem destrutivas. São críticas porque a pessoa tem inveja de você, não quer o seu bem, e você está vencendo, o Senhor Deus está te abençoando, e as pessoas querem levantar críticas para o quê? Para te abater, para te fazer infeliz. E era o que Davi tinha recebido, a unção do próprio Samuel, designando ele como rei.
Naquela hora que Samuel chegou na casa ali do pai de Davi, de Jessé, podemos ver que ele chegou, falou: cadê seus filhos? Ali Eliabe, o primeiro filho de Jessé, estava ali. Talvez naquela hora que ele olhou, olha, um soldado de Saul, um rapaz vistoso, um rapaz alto, forte, é esse daqui que é o rei de Israel. E podemos ver que o Senhor Deus falou assim: não é ele. Depois que viu todos, chamou, falou: você não tem mais nenhum filho? Não, tem um lá que está cuidando das ovelhas. Chama ele. Quando ele chegou correndo, esse daí, ó, esse daí vai ser o rei. Pegou, ungiu ele. Podemos ver que o Senhor Deus não olha a casca, o verniz. Aquele verniz, o rapaz estava envernizado ali, mostrando toda a beleza, todo o resplendor, mas isso para Deus não é nada. O que vale é o nosso coração, as nossas verdadeiras intenções, é o que o Senhor Deus vê dentro de nós. Ele não enxerga a casca para o lado de fora, ele enxerga a nossa vida, o nosso coração. E podemos ver que o irmão dele já não sentia bem por a vida de Davi ser abençoada, e assim é a sua vida. Muitas vezes você está sendo abençoado por Deus, recebendo bênçãos do Senhor Deus, e você recebe críticas, e isso não deve o que? Te abater. Você deve o que? Levantar a mão e agradecer a Deus por tudo quanto Ele tem feito na sua vida e continuou fazendo. E aquelas pessoas que falam a crítica, né? Quando nós nos deixamos abater, quando nós cristãos nos deixamos abater, isso mostra que a gente tem uma fraqueza. A fraqueza talvez seja os aplausos humanos. Muitas vezes você busca um elogio, busca alguma coisa do ser humano. Mas nós, quando estamos na presença de Deus, não buscamos elogios humanos, mas buscamos o quê? O Senhor Deus em nós. Então, as críticas não vão nos abater. Elas vão até nos entristecer, mas não vão nos abater, porque a nossa confiança está em Deus. Então, o verdadeiro vencedor de gigantes é aquele que não se deixa abater pelas críticas do mundo, mas ele está firme em Deus. Continuando, irmãos, ali também ele falou aqui, olha, sei que você, o 28 ainda, sei que você é presunçoso e como seu coração é mau, você veio só para ver a batalha. Aqui podemos ver que ele deu uma intuição que Davi era presunçoso, que ele foi lá só para saber quem que era o soldado, que estava guerreando, tudo. Ele não foi lá para saber realmente o que estava acontecendo, dar um jeito na situação. Então ele falou assim, olha aqui o irmão dele, o que falou? Sei que você é presunçoso e como o seu coração é mau. Agora pensamos bem, quem que pode saber da nossa alma, do nosso sentimento, do que está no nosso coração? Quem que pode saber? Somente Deus. O irmão dele estava dando uma de Deus aqui, né? Ele falou assim, eu sei com o seu coração. Aqui podemos ver que os próprios familiares dele ali, ele deu uma de Deus, deu uma que estava entendendo que Davi estava ali somente com intenções, outras intenções. Só que podemos ver que Davi não foi em nenhum momento presunçoso, ele estava ali, somente ali, para que tudo fosse, acontecesse no melhor, tipo assim, só o Senhor Deus agisse, né? O Senhor Deus agisse e desse a vitória a eles. Aqui no 17, 18, voltando lá, a gente vai ver que Davi não era presunçoso. Olha lá, no 17, nessa ocasião, Jessé disse ao seu filho, Davi, pegue uma roupa de grãos tostado e 10 pães e leve-os rapidamente para os seus irmãos no acampamento. Leve também esses 10 queijos ao comandante da unidade e veja como estão seus irmãos e traga-me alguma garantia de que eles estão bem. Então aqui o que aconteceu? Davi foi mandado pelo seu pai. Ele não foi lá porque ele falou, eu vou lá ver como é que está a guerra. Não, ele foi lá porque o pai dele pediu e ele era obediente. Ele poderia falar assim, não pai, eu não vou lá não porque corre o risco ainda de eu morrer ainda. E agora que eu fui ungido rei, eu tenho que ser separado. Eu sou uma pessoa especial, agora eu sou rei. Mas ele não pensou assim, ele já desceu para o acampamento correndo. Ele fazia tudo com rapidez. O pai dele mandou, não, vou lá, vou fazer. Vou lá ajudar os meus irmãos, vou saber o que aconteceu com meus irmãos, se eles estão bem. Aqui podemos ver que o que o irmão dele fez, o julgamento,
estava totalmente controverso do que Davi estava ali, realmente ali, para saber o que estava acontecendo, realmente, porque o pai dele pediu. E aqui vemos que o verdadeiro vencedor de gigantes não pode perder tempo com críticas desconstrutivas. Então, o verdadeiro vencedor não perde seu tempo com críticas, não perde seu tempo para analisar críticas destrutivas, críticas que não relevam a nada. Então, você como cristão, se você está fazendo as coisas para a glória de Deus e recebeu uma crítica, você agradece a Deus porque o inimigo está se levantando e ele está ficando irado contra você, porque você está fazendo o certo perante os olhos de Deus. E vai levantar cada vez mais pessoas para te criticar. Mas você decidiu vencer. Então o que acontece? Ali Davi perguntou para um, perguntou para outro, e chegou no ouvido de quem? De Saul. E ele falou assim: eu posso vencer esse inimigo. Em nome de Deus eu posso vencer esse inimigo. E chegou no ouvido de Saul, e Saul chama Davi. Então, Saul, 38, vou ler rapidamente aqui, 38. Então Saul vestiu Davi com sua própria túnica, colocou-lhe uma armadura e um capacete de bronze na cabeça. Davi prendeu sua espada sobre a túnica e tentou andar, pois não estava acostumado com aquilo. E disse Saul: não consigo andar com isso, pois não estou acostumado. Assim tirou tudo, e em seguida pegou seu cajado, escolheu no riacho 5 pedras lisas, colocou-as na bolsa, isto no seu alforje de pastor, e com sua tiradeira na mão, aproximou-se do filisteu. Aqui podemos ver que Saul, ao saber que Davi queria se guerrear lá, Saul com certeza ali soube pela boca ali do próprio Davi que ele contou como tinha feito para salvar suas ovelhas. Então ele falou: olha, eu fui salvar minhas ovelhas, foi um urso, foi um leão, eu matei, eu fiz isso, porque o Espírito de Deus ali me deu forças para fazer isso. E Saul, vendo ali Davi sendo usado por Deus, falou assim: olha, vou mandar, mas espera aí, vou tirar minha própria armadura e vou colocar em você. Colocou a armadura. Vemos que Saul, quando foi escolhido para ser rei, ele era um dos mais altos de todo Israel. Agora imagina pegando a armadura dele e colocando num homem de uma estatura média. Ali Davi não conseguia nem andar direito com aquela armadura. Falou: isso daqui vai, em vez de me ajudar, vai me atrapalhar, né? Eu vou tirar isso. E Davi se sentiu totalmente desconfortável. Não era o seu número, né? Não era o seu número, não era sua vestimenta habitual. E Davi também não estava acostumado. Então, um vencedor de gigantes é autêntico e não um imitador. Podemos ver que um vencedor de gigantes, ele não vive pelas experiências dos outros. Ele não se dá ao luxo de pegar e tentar ser como os outros. Não, mas ele é autêntico. Ele consegue as coisas pela sua autenticidade. Ele não tenta imitar. Olha, o outro venceu, ele fez isso, recomendou aquilo. Mas as pessoas que realmente servem a Deus, ele tem suas próprias experiências. Ninguém vive da experiência dos outros. Se fosse assim, todo mundo seria salvo, né? Aqui podemos ver que muitas pessoas sobem em cima do púlpito, contam a sua experiência. O Senhor Deus fez isso para mim, fez aquilo. Mas aquilo para você pode ser bonito, pode ser lindo, mas você tem que buscar suas próprias experiências. Você tem que se preparar. E Davi estava preparado, porque ele conhecia Deus. Ele era autêntico, ele era ele mesmo. E nós não podemos viver espelhado em homens. E Davi não aceitou toda aquela carga que Saul colocou nele. Olha, fica igual a eu aqui que vai dar certo. Não, eu sou eu mesmo, eu sou autêntico. Davi mostra que ele tinha o preparo e a coragem. Então, Davi tinha o preparo e tinha a coragem para enfrentar. E além disso, ele tinha o Senhor Deus na frente. Agora, muitas vezes, não adianta nós termos a coragem. A coragem sem um preparo é uma loucura. Porque você tem uma coragem para enfrentar alguma coisa, mas você não tem um preparo, você vai morrer se for uma guerra. Ou você tem uma coragem de fazer um assunto e você vai perder, você vai ser machucado, você vai ser humilhado. Por quê? Você teve coragem, mas você nunca preparou na sua vida. E assim é o cristão. Além de nós termos a coragem, nós temos que ter o preparo por Deus para enfrentar as nossas tribulações, os nossos problemas.
Esse preparo a gente só consegue com experiência para com Deus, orando, dedicando, buscando a Bíblia, lendo a palavra de Deus, dedicando, orando, jejuando, e nós vamos nos preparando para aquela batalha, para vencer os gigantes. E essa batalha a gente só vai ganhar porque a gente tem coragem, tem fé em Deus e estamos preparados para lutar, preparados, porque nós temos ali todos os requisitos que Deus quer de nós, que são os frutos do Espírito, nós temos dentro de nós, então a gente está preparado para vencer. Vamos rapidamente aqui, irmãos, só para terminar. No 45, Davi disse ao filisteu: você vem contra mim com espadas, com lanças, com dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a quem você desafiou. Hoje mesmo o Senhor entregará nas minhas mãos e eu matarei, e cortarei a sua cabeça. Hoje mesmo darei os cadáveres dos exércitos filisteus, as aves dos céus e os animais selvagens, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Todos que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede vitória, pois a batalha é do Senhor, e Ele entregará todos vocês em nossas mãos. Aqui podemos ver que Davi tinha uma segurança muito grande naquele que ele conhecia, que era Deus. Ele sabia como Deus era poderoso para fazer todas as coisas, como o Senhor Deus é onisciente, onipresente, onipotente, então ele colocava a sua confiança em Deus. Muitas vezes não adianta nós falarmos que confiamos em Deus, mas não praticamos a palavra e não conhecemos a palavra. Essa é uma coragem que não tem o quê? Preparo. Você falar que confia em Deus, que vai lutar, que vai dar certo, que vai fazer, não adianta nada. Temos que ter um preparo, preparo é a palavra de Deus. O preparo que nos capacita é a palavra de Deus. Quando nós começamos a ler a palavra de Deus, a gente começamos a entender que somos pecadores, somos cheios de falhas, defeitos, quais os nossos erros, o que temos que melhorar, e a palavra de Deus vai nos limpando, vai nos moldando, vai nos transformando, e a gente começa a ser preparado para ser um soldado de Cristo e enfrentar os gigantes. E Davi tinha esse preparo, porque ele conhecia quem era Deus. Então aqui mostra que Davi, mesmo tendo coragem e preparo, isso não basta para vencermos o inimigo, pois quem nos dá a vitória é Deus. Então podemos ver que não adianta muitas vezes, nós nos sentimos preparados, queremos lutar, mas quem nos dá a vitória é Deus. Então o Senhor Deus tem que estar sempre à frente. E aqui continuando, 48, irmãos, quando os filisteus começaram a vir em direção de Davi, este correu depressa na linha de batalha para enfrentá-lo. Aqui podemos ver que quando o filisteu chegou e começou em direção a Davi, era para ele dar uma recuada, né? Dar uma desanimada, talvez, tentar se esquivar, alguma coisa. Não, ele correu em direção àquele gigante. E esse é o nosso dever como cristão. Nós não fugimos do problema, nós enfrentamos o problema, as situações. Por exemplo, muitas vezes nós temos uma coisa no nosso coração, temos um pecado, temos algo escondido dentro de nós, e sempre a gente fala: não, a gente vai mudar. Um vício, não, vou parar com esse vício, eu vou parar com isso, eu vou parar com aquilo, eu tenho que parar com isso na minha vida, para Deus me abençoar. E você sabe, cada um tem um ponto fraco, todos nós somos imperfeitos, comparados ao nosso Deus, todos nós temos imperfeições, e a gente tem que vencer essas imperfeições nossas. E aqui podemos ver que para vencer, a gente tem que ir de encontro a elas, enfrentá-las. Olha, no nome do Senhor Jesus Cristo, eu vou vencer e vou parar com isso, e vou me abster disso. Isso daqui vai me trazer a condenação, isso daqui vai me trazer problemas no futuro. Eu vou enfrentá-los eles agora. Eu não vou deixar que essas brechas do inimigo que abriu na minha vida me corromperem. Eu vou fechar essas brechas. Eu vou fechar isso que está vindo na minha vida, vai destruir meu lar, vai destruir minha família. Eu preciso fechar. E você vai e fecha. Você vai e no nome do Senhor Deus você vence. Isso é o cristão. O cristão tem que enfrentar, não deixar passar, porque vai deixando passar, vai aumentando cada vez mais, o gigante vai aumentando, vai chegar uma hora que você não consegue vencer mais, porque você não vai ter forças suficientes ali, você vai estar desanimado, porque o pecado enfraquece o homem, o pecado nos afasta de Deus. Então precisamos enfrentar.
Irmãos, só até aqui, só os irmãos têm meu pai para falar o resto. Então, os irmãos possam terminar de ler. É interessante aqui, podemos ver que outra qualidade, a última qualidade aqui que eu deixei sem falar, é que o verdadeiro vencedor de gigantes, ele encoraja outras pessoas. Quando terminou a guerra, que Davi acertou a pedra ali na cabeça do gigante, o gigante caiu, Davi subiu, fincou a espada nele, cortou a cabeça. Aí todo mundo olhou e falou assim: nossa, ele venceu, vamos lá. Eles pegaram, aí animaram, aí correram atrás dos outros, porque aí já estava do mesmo tamanho deles, né? Então eles poderiam vencer os outros, correram atrás. Então o verdadeiro vencedor de gigantes, ele vence, mas também ele incentiva outros a vencer. Então o nosso dever como cristão é incentivar outras pessoas a vencerem também. A gente tem falado do Senhor Jesus Cristo para elas. Amém?